Hoje, pela graça de Deus, estamos iniciando a sexta mensagem do livro de Tiago. Eu gostaria que os irmãos abrissem, por favor, no livro de Tiago, capítulo 1, o verso 26. Tiago 1, 26. A igreja pode ler comigo? Tiago 1, 26. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião... Vamos orar? Senhor, necessitamos que o Espírito Santo nos ilumine e nos ajude a compreender a Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, por esse estudo, que o Senhor continue moldando o nosso coração e nos amadurecendo e desenvolvendo como cristãos que possam estar cada vez mais parecidos com Teu Filho Jesus Cristo. Nós entregamos a Ti esse momento da palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, todos já ouviram a seguinte frase: cuidado com o que você diz, porque as palavras têm poder. Acho que a maioria já disse isso a alguém. Diga isso não, menino, suas palavras têm poder. Será que as palavras têm realmente poder? Olhe, o que você diz acontece. Será que realmente essas coisas acontecem? A humanidade, ela é marcada por grandes discursos. Eu tenho um sonho. Esse é o discurso de Martin Luther King, em 1963, em Washington, naquela grande caminhada dele. É um discurso épico, é o ápice do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. E ele sempre frisava: eu tenho um sonho, eu tenho um sonho. E desejava a igualdade e que a sociedade acordasse daquela segregação. É um sonho de justiça e pelo fim do racismo. E ele disse isso verbalizando: eu tenho um sonho. Temos também o sermão de Jesus, o Sermão do Monte. Quem já assistiu The Chosen sabe esse sermão, de como é especial toda a preparação para aquele sermão de Jesus. E em Mateus 7, 28 diz: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com as suas doutrinas, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Eu queria estar lá naquele sermão. Acredito que os irmãos também. Mas, irmãos, eu chamo a atenção de todos para a introdução desse sermão. Nós estamos vivendo dias que existem alguns cientistas chamados cientistas sociais. E para essa turma, eles acreditam que a palavra tem grande poder. E poder de fazer mudanças significativas na sociedade. O que eles desejam, esses cientistas sociais, é controlar a linguagem. E controlando a linguagem, ele controla o povo. Controlando a linguagem, ele controla a família. Controlando a linguagem, ele controla o que pensa. E hoje nós vivemos esses dias. Vivemos. Isso está inserido dentro da cultura. Dentro da cultura. Tem um livro de James City, que é O Universo ao Lado, fala de cosmovisão. É um livro que eu recomendo para todos os irmãos. Ele diz assim, falando dessa pós-modernidade: a noção pós-moderna de que nós criamos a verdade à medida que construímos linguagens que servem aos nossos propósitos.
se serve ao nosso propósito, eu vou criar uma narrativa, uma linguagem e vou impor aquilo. E nós vivemos esses dias. Nós vivemos, embora elas mesmas sejam desconstruídas sob análise, diz no seu livro. Então, você já ouviu, por exemplo, isso que eu acabei de dizer, você não está no seu lugar de fala. Lugar de fala é justamente parte dessa origem desses cientistas sociais, onde querem dominar a linguagem. Se você não está no seu lugar de fala, você não tem direito de falar. Parece que muitos brasileiros não têm um lugar de fala, de emitir uma opinião, alguns dizem, sobre o que acontece na Venezuela. Alguns acreditam que não tem. Os próprios venezuelanos estavam combatendo alguns brasileiros quanto a isso, porque estavam defendendo uma ditadura. Então, parece que quem grita mais alto, quem fala mais alto, tem mais poder. Então, isso existe. Outra que está invadindo escolas e até templos religiosos, igrejas, infelizmente, é a linguagem neutra. É a linguagem neutra, é o pronome neutro e é uma linguagem inclusiva, onde destroem a gramática, criam confusão e impõem uma ideologia. Todes, por exemplo, entre outras. Quem já teve a oportunidade de ouvir e ver um vídeo de alguém tentando falar uma linguagem neutra, você pergunta, o que é que está acontecendo? Você não consegue. Então, veja, irmãos, que eu estou trazendo aqui, falando nessa introdução, de como a linguagem é importante e como os cientistas sociais pensam de forma maléfica para dominar as suas narrativas. Então, é um perigo a comunicação clara e a liberdade de expressão. Para os cientistas sociais, a linguagem é infraestrutura simbólica da sociedade. Ela estabiliza a ordem social através de repetição de discursos hegemônicos, mas também é um campo privilegiado da mudança, onde novas palavras, narrativas, enquadramento podem surgir para desestabilizar e transformar essa mesma ordem. Não sei quantos irmãos têm acompanhado aí, por exemplo, um movimento chamado Acorda Brasil. Acorda Brasil, e esse movimento é um movimento onde o deputado federal Nicolas Ferreira, ele usa o poder da linguagem. Quantos youtubers cresceram, são influência diante do poder da linguagem? Sejam cristãos ou não, temos o Iago Martins, temos outros, pastores também. O poder da linguagem. Nós temos o Felca, não é cristão. Entre outros que se notabilizaram e crescem, tem milhões de seguidores, porque tem uma voz que fala em um celular para divulgar para o mundo. Para os irmãos verem como isso é impressionante isso. E o que Tiago fala sobre o poder da linguagem? O que Tiago fala sobre o poder da língua? O tema deste sermão é o poder da língua, bênção ou maldição. E se, agora indo para o texto, lá em Tiago capítulo 3, o verso 1, Tiago introduz esse capítulo 3 lá no verso onde nós lemos. Se alguém não refrear sua língua e se considera religioso, sua religião é vã. Se você não tem controle sobre a língua, é possível ter controle sobre a língua? Para Tiago é. E como ter esse controle? Então, Tiago inicia no capítulo 3, no verso 1, dizendo assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com maior rigor. Mestre, aqui ele está referindo-se àquele que ensina, um professor. O mestre, ele não está isento de críticas e de sentença de outros. Não está.
Os juízes do Supremo Tribunal Federal não estão isentos de críticas, mas eles, me parece, que querem silenciar quem os critica. Vivemos esse tempo onde parece que a liberdade de expressão, a nossa voz, a voz de muitos que pensam o contrário, querem ser silenciadas por meio do medo, essas vozes. Vivemos isso, irmãos. Infelizmente. Creio que eu não estou dizendo nenhum absurdo. Diz mais o verso 2. A igreja pode ler o verso 2 comigo, por favor? Porque Tiago lembra que o homem não é perfeito. E também se inclui quando diz todos nós, o próprio Tiago, o irmão do Senhor Jesus Cristo, o pastor da igreja de Jerusalém, está dizendo: olha, não é só vocês que tropeçam, eu também tropeço, todos nós tropeçamos em algumas coisas. Tropeçar aqui significa pecar, cair. Podemos cair em muitas situações que nos levam a pecar. E uma dessas ferramentas que nos leva a cair o outro, é a língua. E Tiago vai estar argumentando sobre isso. Tiago continua dizendo, o verso 3, a igreja pode ler comigo? Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. O verso 4, observem, igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Então, Tiago aqui está fazendo esses 4 primeiros versículos, Tiago está fazendo um alerta para quem deseja ser mestre, e Tiago está introduzindo o poder da língua. E ele está introduzindo, ele diz assim: pequenos freios controlam cavalos, e pequenos lemes, um leme pequenininho, de um transatlântico, por exemplo, dirige grandes navios, sugerindo que elementos minúsculos exercem influência desproporcional, por exemplo, a nossa língua. Então, irmãos, diante desta introdução que Tiago dá aos seus leitores, e vai agora para apontar onde nós queremos chegar. E o que podemos aprender sobre o poder da língua? Primeiro, a língua tem um grande poder de destruição. Você tem um poder de destruição. A sua língua. A minha língua tem um poder de destruição. Tem sim. Tem um poder de destruição. Quem sabe você tem uma memória aí, entre tantas memórias boas, mas você tem uma memória que você, quando lembra, te dá tristeza. E é justamente, quem sabe, uma palavra de alguém que você ama muito, mas foi uma palavra dita de forma irrefletida, e até hoje você lembra daquilo, embora tenha perdoado. E muitos pais, infelizmente, amaldiçoam os filhos, esposos amaldiçoam as esposas, dizem palavras que não pensam nas consequências dessa palavra. Então a língua, Tiago está dizendo, tem um grande poder de destruição. Veja comigo o verso 5, eu vou fazer essa leitura. Diz assim: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fornalha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. O verso 7 diz: pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e se tem domado pelo gênero humano. Mas o verso 8 diz: mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Veja como Tiago descreve o poder da destruição da língua. Eu fiz 9 anotações,
do grande poder de destruição da língua. Primeiro, ela se gloria dos seus feitos. É aquela pessoa orgulhosa que enche a boca para falar de algo como se ela tivesse capacidade para isso e não dá glória a Deus. Nabucodonosor é um exemplo. Quando ele olhou para a grande Babilônia e se engrandeceu e disse: eu fiz isso tudo. Não foi ele. Ele não reconheceu a glória de Deus e teve que comer o quê? Capim. E o verso 5 diz: se gaba de grandes coisas. Devemos ter cuidado, irmãos. Quem sabe você já encontrou alguém, um irmão, algum parente, que gosta de falar das coisas que tem, como se as coisas dessa pessoa fossem melhor do que as suas. E você percebe isso. Tem esse tipo de pessoa, igreja, que conta a vantagem, conta os seus feitos, e você olha e diz: misericórdia. E você percebe, podemos até nos enganar, mas você percebe que aquela pessoa, numa linguagem bem fácil, está se amostrando. A pessoa está se amostrando, vê pelo aquilo que tem. Isso é o poder da língua. É o poder da língua. Se gloria, se gaba das grandes coisas. E isso é pecado. Outra coisa, porque a língua tem um poder de destruição. Tiago diz que ela é fogo. É como fogo. Ou seja, um fogo tem um poder de destruir tudo o que estiver na sua frente. A língua tem esse poder. No verso 3 diz que a língua é um mundo de maldade. É só assistir alguns vídeos no YouTube e você vai ver tanta pessoa falando besteira, maldade mesmo, fazer mal ao próximo e defendendo isso. O quarto, no verso 6, diz que a língua contamina o corpo inteiro. A língua pode acabar com a humanidade. Irmãos, é muito poder isso. Será que pode a língua acabar com a humanidade? Imagina se o presidente Donald Trump dos Estados Unidos não gostou da observação ou não gostou de uma crítica do presidente russo ou do presidente chinês. E ele, com orgulho ferido, aciona alguns botões lá de arma nuclear. Tem doido para tudo, infelizmente, irmãos. Infelizmente. E veja que tudo começou a confusão, onde? Na língua. Falando, se gabando, e por aí vai, infelizmente. No verso 6 também, veja que coisa séria Tiago diz. A língua tem um grande poder de destruição, porque pode ser um instrumento usado pelo inferno. A língua, o verso 7, tem um poder de controlar, mas não é controlável. E a língua, no verso 8, diz que possui veneno mortal. Não sei se você fazer uma pesquisa na internet, em jornais, você vai ver notícias do grande poder de destruição da língua. Discussão dentro de casa que acaba em tragédia. Muitas vezes a gente vê isso. Discussão dentro de casa que acaba em tragédia. Discussão no trânsito. Um buzinou de forma mais acentuada, o outro não gostou, aí abaixou o vidro, né? Aí o outro abaixa o vidro e começa aquela discussão, e daqui a pouco a ira sobe, um desce, o outro desce. Eu vou ficar para trás não, que eu também sou homem. Desce, mas tem um armado. Essas coisas só acontecem em Marte, né? Essas coisas acontecem aqui, né? Infelizmente, irmãos, infelizmente. Discussão entre irmãos, a gente vê isso. Então, a língua tem um poder de destruição, discussão familiar, e às vezes, muitas dessas discussões é por motivos banais e triviais. Infelizmente. Às vezes até você passando a fila na padaria, um não gostou de uma coisa que ouviu, ou passou na sua frente e começa uma confusão. Infelizmente. E o que dizer das fake news hoje? Que leva as pessoas até à morte, anunciando coisas que não é verdadeira. Então, quantas discussões começaram porque as pessoas não foram capazes de controlar a língua?
Muitas discussões, irmãos. Quantos irmãos feridos dentro da igreja? Porque o outro irmão não foi capaz de controlar a língua. Quantos irmãos já saíram de denominações, de igreja, porque não foram capazes de controlar a língua? Quantas famílias estão divididas porque o outro não foi capaz de controlar a língua? Irmãos que não falam com os irmãos, pai que não fala com o filho, mãe que não quer ver o filho pintado de ouro, porque o outro foi arrogante e disse uma palavra muito forte que não foi capaz de perdoar. Felizmente, irmãos, a língua tem o poder de destruição devido ao pecado. E eu e você podemos ser, infelizmente, ser um instrumento disso. A língua tem um grande poder de destruição. A pecaminosidade da natureza humana caída se expressa pelo falar. E isso provoca a ira de Deus e causa inimizade e divisão entre as pessoas. Veja só, se a gente pegar, por exemplo, Mateus capítulo 12, o verso 33 e 35, diz assim: torne a árvore boa e o seu fruto será bom, e torne a árvore má e o seu fruto será mau, porque pela árvore se conhece, pelo fruto se conhece a árvore. Mas o verso 34 diz assim: raça de víboras. A igreja pode ler comigo? Como vocês podem... A boca fala o que o coração... Então, o que isso nos ensina? Nos ensina que a nossa boca é um termômetro do nosso caráter. A sua boca é um termômetro do seu caráter. Aquilo que está dentro do seu coração. Você passa, às vezes, você já teve essa experiência, 5 minutos com uma pessoa. Você disse: misericórdia, essa pessoa ali, eu aqui. Você conhece. Você vai conhecendo a índole, pela forma de falar, apontando tantas coisas. E Jesus fala sobre isso aqui. Como vocês podem falar coisas boas sendo mal o coração de vocês? Porque a boca fala o que o coração está cheio. Então, a linguagem depravada, a linguagem moral, são características de uma sociedade corrupta. Miqueias capítulo 6, 12, 13 fala sobre isso. Porque os ricos da cidade estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa. Isaías capítulo 6, o verso 5 disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Em Romanos capítulo 1, verso 29 ao 32, falando da natureza caída, diz assim, que há discórdias, engano, malícia, são difamadores, caluniadores, tudo porque usa o instrumento, a língua. A língua tem um poder de destruição, a língua é má, a língua provoca a ira de Deus. Deus se agrada e desagrada com isso. Veja em Mateus, Provérbios capítulo 12, o verso 22, o Senhor detesta lábios mentirosos. A igreja pode ler comigo isso aqui, por favor? Vamos ler? O Senhor lábios mentirosos, o Senhor detesta. Você está mentindo para alguém? Você anda mentindo acerca de uma situação? Deus não está se agradando da sua conduta. E se a gente olhar para Provérbios capítulo 6, o verso 16, 19, 6 coisas o Senhor odeia, e uma sétima a sua alma detesta. E essa sétima é testemunha falsa, que profere mentiras e que semeia discórdia entre irmãos. No verso 17 diz que ele odeia também a língua mentirosa. Tipo de falas que não agrada a Deus é aquele que profana o seu nome. Êxodo 27, não tome o nome do Senhor, seu Deus, em quê? Esse é um mandamento.
Então nós devemos ter cuidado, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Levítico 19:12 diz: não façam juramento falsos pelo meu nome, pois vocês estariam profanando o nome do seu Deus, eu sou o Senhor. Êxodo 22:28 diz: não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe a autoridade do seu povo. Então Deus não se agrada quando a gente passa a profanar o nome dele, blasfemar. Outra coisa que não agrada a Deus são as mentiras e os enganos, já falei sobre isso. A testemunha verdadeira salva a vida, mas quem profere mentiras é enganador. Provérbios 14:20. O Salmo 36:3 diz: as palavras da sua boca são maldade e engano, deixou de lado o discernimento e a prática do bem. Outra coisa que não agrada a Deus e fala é orgulho insensato, já falamos sobre isso. Os insultos, Provérbios 11:12, quem fala mal do seu próximo não tem juízo. O homem prudente se cala. Então veja, quantas recomendações a Bíblia nos dá sobre a forma que devemos falar. E que Deus está observando a nossa fala. Outra coisa que Deus não se agrada é críticas e reclamação. Números 12, do 1 ao 15, a irmã de Moisés, veja o que ela fez. Miriam e Arão falaram contra Moisés. Tinha motivo para falar? Não tinha. Mas começou a falar contra Moisés, por causa da mulher cuxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Veja essas insinuações. Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram, e grande foi o preço deles dois. Crítica e reclamação. Provérbios 21:9 diz: é melhor morar no canto do terraço do que com uma mulher briguenta na mesma casa. É melhor um cantinho lá no terraço, onde você tem paz, do que uma mulher, o texto está dizendo, que vive o tempo todo brigando. É complicado. Outra coisa que Deus não se agrada é de calúnia. Não ande, Levítico 19:16, a igreja pode ler comigo, vamos lá? Ele vai colocar aqui, tá bom? Levítico 19:16, vamos lá? Não ande... A igreja toma posse dessa palavra. Não ande como mexeriqueiro. Significa o que essa palavra, irmãos? Não ande como... Eu não escutei, vamos lá. Não ande como... Não ande como fofoqueiro. A igreja entendeu? Pode dizer amém, entendeu? Amém. Não ande como fofoqueiro. Será que Deus está prestando atenção na gente? Isso não agrada a Deus. Não ande como um fofoqueiro no meio do seu povo, nem atente contra a vida do seu irmão. Também diz sobre maldição: quem amaldiçoar seu pai e sua mãe, está lá, Êxodo 21:17, será morto. O mandamento é honrar o pai e a mãe. E nós honramos falando, honramos obedecendo. E Deus se agrada disso. Deus se agrada. Provérbios 20:20 diz: se alguém amaldiçoar o seu pai e a sua mãe, a sua lâmpada se apagará na mais densa escuridão. E eu concluo essa parte em Efésios 5, o verso 4. Vamos ler? Veja um pouco da Paulo agora orientando contra a linguagem moral. Linguagem essa que está nas músicas de hoje. O carnaval vai estar começando. A gente às vezes não quer, a gente não ouve, mas o vizinho ouve e chega lá. Você tenta de alguma forma abafar a sua casa e é difícil. Você sai para um lazer com a sua família em um clube, às vezes coloca um som lá que você não consegue ter paz. E veja o que diz a palavra do Senhor. Vamos ler? Não usem linguagens grosseiras, não digam coisas tolas, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de
palavras indecentes. A língua tem o poder de abençoar ou amaldiçoar, irmãos. Os irmãos viram comigo várias referências bíblicas que a língua tem um poder de destruição. Aí agora você pergunta, pastor, eu não quero que a minha língua eu não quero destruir a vida de ninguém, nem quero destruir a minha própria vida por meio da minha língua, ou língua grande ou língua pequena, nada. Mas eu quero que Deus possa estar me dando sabedoria. Eu quero controlar, quero ter sabedoria. Veja o que diz agora Tiago, voltando para o texto, o verso 9. A língua, ela tem o poder de abençoar ou amaldiçoar. A língua tem sido um instrumento de cura ou de destruição na nossa vida. Vamos ler? Tiago capítulo 3, o verso 9, desculpe. Diz assim: com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Vamos ler comigo a igreja? Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à imagem, semelhança de Deus. O verso 10: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. O verso 11: por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e amarga? Meus irmãos, vamos ler? Será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Que a nossa língua, ela não pode ser uma bênção na igreja e uma maldição para os nossos filhos. Tiago está dizendo que a língua, ela não pode ser uma língua de adoração quando está no templo, e uma língua onde alguém passa uma língua que você começa a dizer palavrão, palavras indecentes, amaldiçoar as pessoas. Não pode, irmãos. Não pode jorrar da mesma fonte bênção e maldição. A sua língua, a minha boca, os meus lábios, os nossos lábios, ela tem poder de cura. E como isso faz a diferença? Como isso faz a diferença? Quando a gente se deixa ser usado por Deus. O modo como os crentes falam deve refletir o seu chamado como cristão. Deus nos chamou para falar de forma diferente. Deus nos chamou para falar de forma diferente. Não é que a gente vai amaciar. Não é que a gente não vai dizer a verdade, que a gente vai mentir, nada disso. Mas a verdade dita em amor, como a diferença faz. A forma como fala, a forma como exorta, a forma como você corrige, que a pessoa ela vai entender que está sendo corrigida e vai dizer muito obrigado. Mas imagina se for com grosseria, imagina que se for medindo forças. Misericórdia, irmãos, misericórdia. Nossa língua é um instrumento de bênção, sua língua é um instrumento de bênção. A nossa língua seja um instrumento de bênção. E essa bênção começa quando a gente medita na palavra. Salmo 19:14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti. As palavras dos meus lábios sejam agradáveis a Deus. As palavras dos seus lábios estão sendo agradáveis ao Senhor? Tem tratado com respeito o próximo? Tem incentivado? Tem orado? O Salmo 39:1 diz: eu disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porém mordaça a minha boca enquanto os ímpios estiverem à minha presença. E qual é o remédio de Tiago para ter uma língua que possa curar um coração transformado? Está lá no verso 13. A sabedoria do alto é o remédio para uma língua que agrada a Deus e abençoa o próximo. Tiago diz: quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se pelo contrário,
vocês têm um coração de inveja amargurado e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem imitam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Veja o remédio para uma língua que adora a Deus, para uma língua que seja um instrumento de cura. O verso 17, a igreja pode ler comigo? Mas a sabedoria é primeiramente, depois gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Para ter uma língua que possamos abençoar o próximo, trazer cura, devemos pedir essa sabedoria a Deus, porque só Ele pode dar um coração transformado. Só Ele pode regenerar o nosso coração. E EBT, meus amados irmãos, nesta manhã vamos orar ao Senhor, que Deus tenha misericórdia das palavras que saem da nossa boca e que sejam palavras de bênção, palavras que possam agradar a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Obrigado porque nessa manhã nós tivemos a oportunidade de meditar, de refletir, Senhor, e entender que a língua tem um poder destruidor, mas quando nosso coração se enche da Tua presença, Pai, da Tua palavra, os nossos atos, a nossa língua, as nossas palavras podem ter um poder de cura, Pai, transformador, de bênção na vida do nosso irmão, Pai. Pai, nos ajuda, Pai, a sermos instrumentos Teus neste mundo. Nos ajuda a ter uma linguagem sadia, saudável, uma linguagem que Te glorifique, uma linguagem que possa edificar o próximo, uma linguagem que possa, uma linguagem gentil, Deus, uma linguagem pacífica, amorosa, carinhosa. Isso não porque nós somos bons, mas por causa de Jesus na nossa vida, Jesus no nosso coração. Não sei como cada um entendeu, o Espírito Santo, esta palavra, mas o Senhor dê discernimento e possa estar controlando, Pai, aquilo que fala, pensando mais, Senhor, e cuidado com as palavras para não trazer maldição sobre si e sua família, Deus, sobre os filhos, sobre a igreja, Deus. Senhor, como irmãos em Cristo e como igreja Tua, nos ajuda, Pai, a ter um falar que Te glorifique, um falar que possa, Deus, abençoar a vida dos nossos irmãos, de ajudá-los, Pai. Livra, Senhor, da nossa igreja do falar, Deus, aquele falar cheio de maledicência, cheio de engano, cheio de mentira, de fofoca, Pai. Livra-nos disso, porque isso fere, isso traz tristeza, Pai. Então, Senhor, tira essa conduta entre nós, da Tua igreja, que possamos viver isso na prática. Igreja unida, igreja feliz. Ó Deus, escuta essa oração e trabalha na nossa forma de falar também, Pai. Nós Te agradecemos por esse culto, leva-nos em paz, nos prepara para o culto à noite, nos prepara para o evangelismo à tarde, às 14 horas. Continua com a Tua mão estendida sobre esta igreja. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Convido a igreja a ficar de pé. Vamos dar as mãos para louvar esse cântico. Recebi um novo coração do Pai. Que coração é esse? Coração regenerado. Coração transformado. Coração Coração que é inspirado por Jesus. Coração que é inspirado por Jesus. Aleluia. Como fruto desse novo coração. Olha para o seu irmão ao lado. E o que? Declaro a paz de Cristo. Netinho, Já abençoe meu irmão. Arthur, Preciosa é a nossa
ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade. Deixa isso de lado. Vivendo a verdade. E Jesus trabalha isso no nosso coração. A glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti. Nós precisamos um do outro. Irmão, precioso és para mim, querido irmão. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo acompanhem todo o teu povo, hoje e para sempre. Amém, amém.